Imagine um povo, milhões de almas acampadas por um ano inteiro aos pés de uma montanha sagrada, o Monte Sinai, onde Deus lhes revelou seus mistérios, forjando-os em uma nação. Rotinas de adoração e vida comunitária se estabeleceram, leis foram gravadas em suas memórias e uma presença divina tangível pairava sobre o tabernáculo. Contudo, um novo som, nunca antes ouvido, ecoa agora, cortando o silêncio da manhã. Forjado em prata pura, carrega um comando de uma fonte ainda mais pura, Deus. Este não é um chamado para a adoração diária, mas um toque para o desconhecido. Uma ordem para desfazer cada tenda, reunir cada animal e pôr os pés em um caminho que só o Eterno conhece. Prepare-se para testemunhar a jornada mais monumental da história, onde a fé é a bússola e o deserto, a sala de aula. Após um ano de intensa revelação, pacto e disciplina aos pés do Monte Sinai, a quietude é quebrada por uma nova instrução divina a Moisés. Deus ordena a criação de 2 trombetas de prata maciça, não meros instrumentos, mas a voz audível de sua vontade. Imagine o trabalho árduo e reverente dos artesãos, moldando o metal puro sob o sol inclemente do deserto. Cada golpe do martelo, um ato de adoração. A expectativa pairava no ar enquanto esses objetos sagrados ganhavam forma. As trombetas possuíam uma função dual crucial, um toque suave e prolongado para convocar os líderes das tribos para conselho e instrução, e um toque forte e vibrante para sinalizar a partida da vasta congregação. Elas representavam a transição decisiva do repouso para o movimento, da revelação estática para a peregrinação ativa rumo ao destino. A vida em Sinai durante esse ano estabeleceu uma rotina quase litúrgica. Sob a sombra da nuvem de glória que repousava sobre o tabernáculo, uma coluna de fogo à noite e sombra protetora durante o dia, o acampamento prosperou com a adoração e o ensino das leis como seu cerne. O povo havia construído raízes temporárias, forjando uma comunidade coesa. No entanto, por trás da segurança e da rotina, crescia uma tensão latente. A terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel, era o anseio constante no coração de cada israelita. A cada dia, os olhos se voltavam para a nuvem, aguardando o sinal. A espera era um misto de anseio pela promessa de um lar e temor pelo desconhecido do deserto, um oceano inóspito de areia e rochas, repleto de perigos. Quando a nuvem começou a se agitar, um murmúrio de expectativa, como um vento suave, percorreu os milhões de israelitas, indicando que a grande jornada era iminente. A tensão de um ano atingia seu ápice. Então, o som. Pela primeira vez na história de Israel, as 2 trombetas de prata ressoaram com o toque de partida. Um som metálico, puro e penetrante, vibrou no ar quente da manhã, ecoando entre as tendas e ricocheteando nas encostas rochosas do Sinai, despertando milhões de almas. Não era um toque de alarme, mas um chamado ao destino, uma melodia de fé e obediência que misturava excitação, apreensão e uma fé inabalável na providência divina. Para os mais velhos, era a concretização de uma promessa ancestral. Para os jovens, o início de uma aventura. Em um piscar de olhos, o acampamento, antes um lar de estabilidade, transformou-se em um fervilhar de atividade. O povo se levantou em uníssono, suas ações guiadas por séculos de disciplina e uma crença profunda em seu Deus. Cada família, cada tribo sabia seu lugar e sua tarefa nessa gigantesca orquestra de movimento. A nuvem, agora imponente e gloriosa, elevou-se lentamente sobre o tabernáculo, revelando sua estrutura sagrada e dando o sinal inequívoco. Não havia mais tempo para delongas. A partir desse momento, a vasta congregação, calculada em milhões, moveu-se com uma precisão divina que beirava o milagre. A cena era de uma grandiosidade de tirar o fôlego.
Milhões de pessoas, desmontando tendas com agilidade surpreendente, enrolando tapetes, empacotando pertences. Pastores guiavam rebanhos de ovelhas e cabras, cujos balidos e sinos se misturavam aos sons da partida. Crianças eram carregadas, enquanto os homens carregavam feixes e pacotes. O pó se elevava aos céus em uma nuvem própria, criada por milhões de pés e cascos, saturando o ar com seu cheiro seco. Vozes, gritos de comando, o farfalhar dos tecidos, o ranger das rodas dos carros dos levitas, um caos organizado sob a direção de Deus, uma migração em uma escala nunca antes vista na história humana. A ordem de marcha era meticulosa, uma obra-prima de logística divina. Na vanguarda, avançando com propósito, estava a imponente tribo de Judá, com sua bandeira orgulhosa e espírito de liderança, acompanhada por Issacar e Zebulon. Sua tarefa era abrir o caminho e enfrentar os primeiros desafios. Então, com reverência, o tabernáculo, o coração espiritual de Israel, era desmontado e suas peças sagradas, as armações folheadas a ouro, os véus ricamente bordados, eram carregadas pelos levitas gersonitas e meraritas com o cuidado que se exigia do que era divino. No coração da caravana, a parte mais santa e preciosa era transportada, a Arca da Aliança. Carregada pelos sacerdotes coatitas, a arca, com as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, era o coração pulsante da aliança de Deus com Israel. Um farol visível de esperança, uma promessa de proteção divina no deserto implacável, o próprio trono visível de Deus em movimento. Era o ponto focal de toda a marcha, a garantia da presença e da liderança de Yahvé. As outras tribos seguiam em ordem semelhante, assegurando a integridade da comunidade. Moisés, o líder, profeta e legislador, caminhava à frente, seu rosto marcado pela imensa responsabilidade, mas seus olhos fixos na nuvem guia, sua única bússola e certeza. Em seu coração, uma oração silenciosa por sabedoria e força. Quando a Arca da Aliança partia, precedendo a vasta coluna, Moisés exclamava com uma voz poderosa, ecoando pelo deserto: "Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. Fujam de diante de ti os que te odeiam." Números 10, 35. Um clamor de confiança e dependência total em seu general divino. Nesse momento crucial, surge um elemento humano vital: Jobabe, o cunhado midianita de Moisés. Jobabe era um homem do deserto, um guia experiente, conhecedor das trilhas, das fontes de águas secretas e dos perigos ocultos. Embora tivesse testemunhado a glória de Deus no Sinai, a partida despertava nele o chamado de seu próprio povo. Moisés, com sua visão pragmática, sabia o valor do conhecimento de Jobabe. "Nós vamos partir para o lugar de que o Senhor disse: eu vou-lo darei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel." Números 10, 29. Convidou Moisés, não apenas um guia, mas um companheiro na fé, prometendo que ele compartilharia das bênçãos de Deus. Jobabe, compreensivelmente relutante, com a atração de seu lar e a vastidão assustadora do deserto à frente, inicialmente respondeu: "Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela." Moisés então argumentou com a necessidade da sabedoria humana aliada à direção divina. "Por favor, não nos abandone, pois você sabe onde podemos acampar no deserto e pode ser nossos olhos." Números 10, 31. A súplica de Moisés não era falta de fé, mas reconhecimento da providência de Deus, que usa tanto o milagroso quanto o humano. Jobabe, o midianita, que já havia testemunhado o poder de Yahvé, finalmente cedeu, unindo-se à jornada. Sua aceitação adicionou uma camada vital de estratégia e conhecimento local à marcha divinamente ordenada, tornando-se os olhos de Israel no deserto.
A vasta coluna de Israel estendeu-se pelo deserto, uma serpente de milhões de pessoas, animais e pertences, deixando para trás a imponente e agora silenciosa silhueta do Sinai. As tendas desapareceram, e os resquícios do acampamento, cobertos pela areia, eram um testamento de uma era finda. O ar, pesado com a poeira que se elevava aos céus, também carregava a promessa de um futuro. A cada passo, afastavam-se da segurança do conhecido para a aventura da terra prometida. Um destino que ainda parecia distante e misterioso. A história culminava com a visão da Arca da Aliança à frente, o ponto mais sagrado de toda a nação, seu coração espiritual em movimento. Acima, a nuvem guia movia-se majestosamente no horizonte, uma coluna viva de fumaça durante o dia, um farol ardente à noite, inconfundível, infalível. E sob essa guia divina, a gigantesca nação, um povo eleito e separado, marchava para um destino incerto para os olhos humanos, mas divinamente orquestrado nos planos de Deus. A mensagem para eles e para nós era clara. Eles não estavam apenas viajando, estavam vivendo a jornada de sua fé. Cada passo era um ato de confiança, cada desfiladeiro transposto, cada duna escalada, uma reafirmação de que aquele que os chamou os guiaria até o fim. A cada noite, quando a nuvem finalmente repousava e a Arca da Aliança era colocada em seu lugar de descanso temporário, Moisés, com a mesma voz de fé e dependência, clamava: "Volta, Senhor, aos milhares e milhares de Israel." Números 10, 36. Era uma oração de entrega, uma súplica pela contínua presença divina e uma renovação da esperança para o dia seguinte. A certeza de que a aventura apenas começou e que o Deus que os tirou da escravidão continuaria a guiá-los através do deserto até a terra prometida preenchia os corações dos israelitas. A jornada era longa, os desafios seriam muitos, mas a fidelidade de Deus era eterna. A fé era a bússola, o deserto era a sala de aula e o destino, a promessa de um lar. Esta foi a história de um povo que ousou dar o primeiro passo. E você, está pronto para embarcar em sua própria jornada de descoberta? Se esta épica partida do Sinai tocou sua alma e despertou sua curiosidade sobre as jornadas de fé, então não deixe sua própria aventura parar aqui. Inscreva-se no nosso canal para que cada nova história chegue até você, como o toque da trombeta sagrada. Ative as notificações para não perder nenhum passo dessa incrível caminhada. Deixe seu like para que mais pessoas possam se inspirar e compartilhe este vídeo com quem precisa de um chamado para o desconhecido. Deixe um comentário e nos diga qual parte dessa partida épica mais te impactou. Sua participação nos ajuda a continuar explorando essas narrativas atemporais. A jornada continua.